Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, no número 128. Salmos da Bíblia de número 128. Salmo 128. Vou estar lendo o que está escrito, de acordo aqui com a nossa tradução, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebento das oliveiras, à roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e paz sobre Israel. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Meus irmãos, nós encontramos aqui no Salmo 128, que vai falar sobre um salmo para a família, né? E nós encontramos aqui dentro também a felicidade no lar. E se tratando de família, a família é a base da sociedade, né? E isto dignifica a nossa responsabilidade perante um mundo que está em trevas. O grande pregador chamado Billy Graham, ele disse: se todas as instituições falhar, o casamento e a família devem permanecer. Isso é importante ser frisado e ser ressaltado por cada um aqui nesta noite, para que nós possamos observar que a família tem sido bombardeada, né, por todos os lados. Nós temos visto uma inversão de valores tomar conta das plataformas de divulgação. Nós temos visto coisas erradas predominarem no nosso meio, mas a palavra do Senhor dá um exemplo claro, né? Como é que procede, como é que deve proceder a família. E aqui está o papel do homem, o papel da mulher, e está o papel do filho, né, nesse salmo. E nós encontramos aqui dentro desse propósito algo que vai permear a nossa vida para sermos uma família melhor e abençoada por Deus. A palavra do Senhor nos ensina claramente que Deus criou a família, né, quando Ele fez o primeiro casal. Quando Ele disse ao macho e à fêmea, representado pelo homem e a mulher, que eles pudessem frutificar. E disso nós entendemos que foi feito antes da queda, antes do homem desobedecer a Deus no jardim do Éden. E sendo assim, nós percebemos que a família, ela é algo divino que Deus nos outorga, que Deus nos dá, para que nós possamos viver de maneira clara, de maneira objetiva, de acordo com o querer da vontade de Deus. Então, se você tem uma família, você precisa colocar ela em suas orações. Se você não tem investido tempo na sua família, no seu lar, no seu casamento, você tem visto que você tem perdido muito tempo. Às vezes a gente investe tempo em coisas desnecessárias e não investe no nosso lar, na nossa família. Você precisa ter um tempo de qualidade. Você precisa ter um tempo que você vai estar em comunhão com a sua família. Para muitas pessoas, a festa é quando vem muita gente de fora para dentro da sua casa, e aquilo é algo de maneira que as pessoas percebam, né? Que alegria, né? As pessoas vêm aqui, é uma festona aqui em casa. Mas quando vai embora, a festa acaba, né? E a festa precisa permanecer dentro do seu lar. Você precisa ter alegria
de, quem sabe, né, de fazer uma melhor comida, quem sabe colocar uma mesa mais arrumada, um forro mais novo e dizer, ó, nós vamos estar em família, porque isso é bom, né? De vez em quando você faz alguma comida diferente, as pessoas que moram na sua casa, a exemplo, seus filhos, quem vai visitar a gente? Quem vai vir estar jantando conosco? Ninguém não, é só nós mesmos. Isso traz uma paz, uma alegria. Não que ter a companhia de pessoas seja algo ruim, mas você precisa entender que investir em família é algo que Deus se agrada, porque muitas pessoas são boas para as pessoas de fora, mas para com os de casa não levam como tem que ser levado, né? De acordo com os preceitos da palavra e de acordo com a verdade, né? Porque uma família, acima de tudo, ela precisa ser unida em todos os princípios, em todos os objetivos que norteiam e que regem e que governam uma vida familiar. Então, que nós possamos, mais do que nunca, valorizar a família que Deus nos dá. E aqui nesse texto nós vamos aprender alguma coisa importante para a nossa vida. Primeiro, o salmista começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A palavra bem-aventurado é sabido de todos, que quer dizer mais do que feliz. É aquele que teme ao Senhor. Esse princípio precisa ser um princípio que rege a nossa vida, e principalmente que governa o nosso lar. Se não tem temor de Deus na nossa casa, na nossa família, alguma coisa está errada, né? Nós estamos vivendo um evangelho que muitas das vezes não tem transformado o nosso lar, não tem transformado a nossa família, e isso tem que ter uma luz que vai acender e trazer uma atenção redobrada, né? Nós precisamos ver o temor dos nossos filhos, da nossa esposa, dos maridos e de todos aqueles que agregam aquele lar. Precisam entender que Deus é prioridade naquela casa. Deus é o fator determinante daquele lar. Quando um pai ou uma mãe deixa tudo desgovernado, está nem aí com a boca suja que o filho tem, dos palavrão que sai, da grosseria, do comportamento errado, não há uma transparência em poder ajustar alguns pingos e não tem alguma autoridade sobre aquilo, isso está indo de mal a pior, porque a Bíblia está dizendo e a palavra do Senhor está afirmando, né? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. E temer a Deus é ter reverência, é entender que a minha casa é um lugar de bênção. Ela não precisa ser a melhor casa do setor, ela não precisa ser um palácio, eu não preciso morar em um prédio, eu preciso entender que o meu lar é feliz, porque eu tenho Deus na minha vida. E isso é interessante, por quê? Porque aqui o salmista ele vai outorgar o direito da gente temer a Deus e ter uma felicidade no lar, de maneira interessante. Por quê? Porque eu observo que ter um lar é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Você pode comprar um carro, você pode comprar uma casa, você pode comprar os móveis de ponta, tudo extraordinário, tudo do bom e do melhor, de primeira linha, mas você não compra um lar feliz, porque um lar feliz é a consequência de você buscar a Deus em obediência à sua palavra. E o texto vai dizer, e anda nos seus caminhos. A palavra andar quer dizer que não está parado, nem está envolvido nas coisas de Deus, nos objetivos que regem e que norteiam a nossa vida na presença de Deus. Você precisa entender que muitas das vezes nós temos opções de caminhar por alguns lugares, mas a palavra nos ensina que aquele que anda nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor, ele é mais do que vencedor, por uma razão. Por quê? Porque ele teme a Deus como Senhor da sua vida. Você há de convir comigo, uma pessoa que é ensinada a temer a Deus, ele vai sair por aí e vai encontrar pessoas perdidas, pode fazer amizade, pode viver uma vida pregressa, até mesmo na escola, né, que é um ambiente que a gente encontra pessoas de várias crenças, de vários valores, de várias maneiras que se portam como família. Você há de convir comigo que aquele que tem Deus na sua vida como temor, ele vai receber convite para fumar, ele não vai fumar. Ele vai receber convite para fazer coisa errada, ele não vai fazer. Não é porque ele não quer fazer,
mas é porque ele entende: ó, eu temo a Deus e ando nos caminhos do Senhor. Isso é importante, porque um lar ajustado é um lar abençoado. Você há de convir comigo que o maior prejuízo que a sociedade tem, quando acontece em alguns lugares, e nós vivemos num país que tem uma grande população de pessoas, né, que tem mais de 220 milhões de habitantes dentro do nosso país. Você há de convir comigo que existem lugares que são conhecidos, né? Aquele lugar é perigoso, aquele lugar assalta de dia, aquele lugar acontece isso e aquilo, tem isso e aquilo. Você percebe, né? Esse lugar é ruim, mas não é o lugar, é a casa de alguns indivíduos que são ruins mesmo, porque lá não tem respeito nem reverência ao Deus Criador dos céus e da terra, aonde o inimigo reina e domina e escraviza famílias. Mas eu venho aqui nesta noite dizer algo da parte de Deus, e o texto aponta de maneira oriundo, dizendo: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é mais do que bem-aventurado, ele é muito feliz, porque ele tem a presença de Deus no seu lar. Você precisa entender que você serve um Deus que ele quer estar na tua casa, ele quer fazer morada com você nesse lugar, nesse ambiente. Há espaço para Deus poder estar com você na tua família, no seu lar, para que você seja mais do que feliz. Então é interessante quando você entende e observa que muitas das vezes você fica olhando a felicidade alheia e precisa entender que você pode ser feliz também. Por quê? Eu temo a Deus, é um segredo, é uma bênção que Deus outorga a todos. Deus não está especificando aqui apenas tais pessoas, não. Ele está dizendo de maneira que é observado e pode ser entendido, interpretado por mim e por você, que podemos ver, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Isso quer dizer que eu e você podemos desfrutar das bênçãos de Deus, se temermos a Deus e andarmos nos seus caminhos. Às vezes a gente faz um conjunto de ideias: não, ser feliz é só para tais pessoas, eu nasci para ser infeliz, eu nasci para sofrer. Eu quero te dizer nesta noite, essa palavra cai por terra, porque a palavra de Deus é poderosa para dizer para mim e para você, e afirmar: ó, eu temo a Deus, eu ando nos caminhos do Senhor, eu quero ser feliz. E ser feliz não é ter muito dinheiro, é ter Deus na vida, porque quem tem Deus na vida, ele supera as barreiras. Ele é feliz porque pode estar faltando dinheiro, pode estar faltando comida, mas ele está dizendo: ó Jesus, eu te amo de todo o meu coração, eu te sirvo com alegria na alma e com desejo latejando na minha vida, dizendo: ó, eu sou feliz em Jesus. Isso é muito bom, porque isso traz alegria para a nossa vida. Alguém pensa que para ser feliz é ter o melhor celular do ano, ou da época que ele está inserido, é ter os melhores sapatos, as melhores roupas, os melhores carros. Não, ser feliz é ter Deus dentro de você e paz dentro de você, dizendo: Jesus, eu sou grato, eu sou feliz porque eu tenho o Senhor como meu Salvador, e isso faz toda a diferença na vida daquele que é feliz. Meu amado e querido irmão que se encontra aqui nesta noite, que nós possamos atentar para o princípio, né, das bem-aventuranças, né? Temer a Deus e andar nos seus caminhos. São duas coisas que você precisa fazer e que ninguém vai fazer por você. Temer a Deus é uma coisa que é decisão nossa, né? A Bíblia fala, e Jesus responde uma parábola dizendo assim: ó, havia um juiz iníquo que dizia: ó, eu não temo a Deus. E tinha uma viúva que estava precisando receber uma resposta pelo juiz, pelos trâmites legais do tribunal. E aí ele não dava atenção, mas ela o importunava. Ela dizia: julga minha causa. E aí o juiz vai fazer: eu vou julgar essa causa, porque eu quero ficar livre dessa mulher. Não é porque eu temo a Deus, porque isso, por isso, por isso. E existem pessoas que não estão nem aí para Deus, são bem-sucedidas, são donas da verdade, cheias da razão, e não estão nem aí para Deus. Mas eu quero te dizer, nesta noite, baseado nesta palavra, aquele que teme a Deus
ele não teme o mal, ele não teme aquele que não teme a Deus, porque ele sabe que Deus é maior do que a incredulidade de alguns, do que a iniquidade que alguns estão praticando. Então você está aqui nesta noite porque você teme a Deus e não está nem aí para aquilo que pode acontecer. Por quê? Porque você sabe que Deus é maior do que tudo que nós acreditamos, tudo que nós pensamos. Ele é profundamente maior do que aquilo que nós imaginamos, maior do que a nossa existência, do que a nossa compreensão. Ele é Deus poderoso na tua vida. Então continue amando, servindo, temendo e andando nos seus caminhos. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Outra coisa importante que nós encontramos aqui no verso 2: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Observa bem: do trabalho das suas mãos comerás. Você sabe que com a queda de Adão no jardim do Éden, no capítulo 3 do livro do Gênesis, o resultado que isso trouxe, uma consequência: o homem teve que trabalhar. A sentença que Deus apregoou no homem, Adão, e que nós recebemos por herança, que é: do suor do teu trabalho comerás. Isso é uma palavra de Deus sentenciando alguém que o desobedeceu. E aí você observa bem e analisa, né? Um dos grandes requisitos que começa na nossa infância, o porquê de trabalhar. E aí trabalho é visto como uma coisa ruim, trabalho é visto como uma coisa negativa, né? Uma coisa perversa por alguns, né? Ele não consegue ver a bênção de Deus, porque Deus, até castigando, Ele está abençoando alguém. Isso é fato, porque Deus ama e Deus quer tratar com as nossas vidas e quer nos ensinar a ser melhor. E é interessante que esse resultado que trouxe ao homem, a partir de então ter que trabalhar, Deus falou para Adão: você vai ter que lavrar a terra, você vai ter que trabalhar, você vai ter que suar a camisa para você trazer sustento para a sua vida. E aí você observa, né, que o trabalho faz parte da vida do homem. Ele já nasce sabendo que ele tem que trabalhar, ele já nasce sabendo que ele tem que ser alguém na vida, ele tem que exercer uma profissão, ele tem que aprender algo, ele tem que passar por algum método para poder sobreviver, porque o trabalho dignifica o homem. E aí nós observamos dentro desse contexto que o pregador chamado Salomão, escrevendo o livro de Eclesiastes, ele foi levado ao desespero, porque algumas pessoas trabalhavam enquanto outras, menos merecedoras, desfrutavam dos benefícios do seu labor. Quem aqui já reclamou, né? Ah, porque que eu trabalho, meu patrão é que ganha mais, eu ganho menos. Ah, porque eu trabalho, eu faço isso e aquilo, e eu não sou bem remunerado. Ele reclama de alguma forma, né? Mas aí ele não se atenta, porque ele precisa preparar, ele precisa estudar, ele precisa se profissionalizar em alguma área para que ele possa desenvolver e ter mais recursos. E aí nós observamos dentro desse quesito, de maneira muito clara e objetiva, que é e faz parte da vida, né? Alguns ganham dinheiro com facilidade e parece que nem merece, né? Vocês estão vendo aí na televisão sempre falar sobre oligarquia russa, mas existem oligarquia em todos os países. E o que é isso, né? Alguns que são detentores de amizade, de uma forte influência dentro do Estado, que tem uma condição de ser abençoado por tal lugar, e dessa condição eles serem promotores e ter recursos advindos de tal país. E aí nós percebemos dentro dessa questão que existem pessoas que trabalham pouco, mas ganham muito. Mas aqui o salmista está dizendo, e está nos dando uma imaginação para a gente pensar, dizendo assim, ó, que a gente que é justo, que por vezes nunca vamos enriquecer ao ponto de ter muito dinheiro, mas nós vamos ser justos, porque nós escolhemos servir a Deus, e na condição de justo, nós vamos prosperar com o nosso próprio trabalho, e uma justa situação que Deus dá àqueles que entendem
que o trabalho não é algo desmerecedor, porque todas as pessoas que andaram por vias erradas acabaram em nada, né? Mas a bênção de Deus, ela chega na vida do justo. Eu falei aqui domingo passado, dizendo que aquilo que Davi fala, né? Eu fui moço, sou velho, nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão, por uma razão, né? Ser justo é garantia de bênção. Quantas pessoas aí são hipermilionárias, bilionárias, e podem ficar pobres da noite para o dia, por um investimento mau, por uma guerra, por uma situação, porque o dinheiro, ele amontou a maldição. E a Bíblia chega a dizer, e Paulo vai escrever, corroborando na sua carta, lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, dizendo assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns têm se transpassado a si mesmo com esse mal, porque o amor ao dinheiro tem levado pessoas a se autoflagelar, a ter uma vida totalmente que ele não tem temor a Deus. Quantas pessoas vendem até a alma para o diabo para poder ter dinheiro? Quantas pessoas passam a perna no irmão? Quantas pessoas são desonestas por amor ao dinheiro? Mas nós estamos aqui nesta noite imaginando uma coisa interessante, né? O salmista está dizendo que nós vamos prosperar com o nosso próprio trabalho. Isso é felicidade. Você pode viver a vida toda sendo qualquer profissão aí que você acha que não é muita coisa. Pode ser um gari, pode ser um vendedor, qualquer outra coisa que você faz. Você acha isso não muita coisa, mas eu quero dizer, Deus pode te abençoar e você vai prosperar com o seu trabalho. É a bênção de Deus na vida do indivíduo. Deus disse para Adão, do suor do teu trabalho comerás. E assim Deus está dizendo, eu estou te abençoando porque você vai ter que trabalhar, você vai suar, você vai sair suor de você, você vai se esforçar, mas você vai ser recompensado, porque você vai abastecer a sua vida, você vai encher o seu celeiro, porque você está trabalhando. Então é muito importante, porque a Bíblia nos ensina aqui no Salmo 128, do trabalho das tuas mãos comerás. Isso é mais do que bênção de Deus para a nossa vida, né? Ruim se comêssemos das mãos dos outros, e aí é mais difícil, né? Nós entendemos que você há de convir comigo quando você só depende daquilo, de uma cesta. Você só depende daquilo que os outros colocam na sua mão, você não está trabalhando para comer. O apóstolo Paulo, ele diz muito claro, né? Aquele que não trabalha não come. Não é verdade? Isso é doloroso, a gente acha que é desumano, mas é uma verdade bíblica, porque Deus quer que todos nós tenhamos o mesmo importante sentimento de entender que a prosperidade vem da nossa decisão de agir, de levantar, de profundamente produzir e fazer o nome do Senhor ser glorificado. Perceba bem, você precisa alcançar estratégias diante do seu trabalho para você se dar bem na vida, para você prosperar, porque é do seu trabalho que vai começar, é daquilo que você está fazendo que Deus pode abrir a porta. Não adianta ficar aí querendo, eu vou estar trabalhando aqui de vender picolé, vou estar aqui trabalhando de gari, vou estar aqui trabalhando e vou estar pegando um bilhete toda semana e jogando na Mega Sena, na Lotomania, em todas as manias de loto, todo jogo que tenta te dar sorte, mas está te dando azar, e você está ficando pobre, está enriquecendo, você está acreditando naquilo, e você está esquecendo, Deus, eu tenho o Senhor da minha vida, e eu creio que a minha administração, que a minha força, que a minha sabedoria, e que as suas bênçãos sobre o meu pouco vai multiplicar, e eu vou prosperar para a glória de Deus. Isso é bênção de Deus. O crente, ele confia no Deus, mas não confia na Caixa Econômica Federal, que dá dinheiro para as pessoas aí que vão lá e faz um bilhete de aposta. As pessoas acreditam muito nisso, e eu tenho visto que essas pessoas têm ficado para trás, têm se decepcionado. Por quê? Porque Deus é o Deus que cuida de você. Ele quer que você entenda, eu sou Deus, eu opero na tua causa. Você pode ser desprezível para as pessoas, você está querendo ter muito dinheiro para as pessoas olhar para você e ver você um ricão, um bonzão. Eu quero ver você um transformado, lavado no meu sangue, redimido na minha palavra e vivendo na dependência que eu sou Deus, que eu vou cuidar de você em cada detalhe e em cada necessidade
necessidade que você está passando. Então, nesta oportunidade, você precisa entender que Deus tem bênção para você desfrutar diante do seu trabalho. A Bíblia diz, e Salomão aponta dizendo: goza do trabalho das suas mãos, seja feliz, viva a vida, entenda que você vai comer aquilo que você está trabalhando, porque do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será, e tudo vai ser bem na tua vida. Deus não está dizendo para você ser um acomodado, não, dizendo: trabalha com as tuas mãos, come daquilo do teu trabalho, seja feliz, e as coisas vão ser bênção na tua vida, as coisas vão dar certo na tua vida. Por quê? Porque você está fazendo o mandamento que Deus manda, né? Trabalhar. Tanto é verdade que Salomão também escreve em Provérbios capítulo 6: vai ter com a formiga o preguiçoso. Não é verdade? A formiga trabalha durante o verão, ajuda a celeiro, e no inverno fica lá dentro daquelas oquinhas dessa, lá dentro das casinhas dessa, guardadinha do frio e tendo comida para comer. Isso é inteligência, né? E aí Deus usa a imaginação do homem sábio para olhar, né? Ajuda celeiro no verão, trabalha, porque todo trabalho ele tem uma recompensa, e Deus tem recompensa para aqueles que trabalham. Você vai ser feliz e tudo te irá bem. Amém? Terceiro, a videira frutífera. A videira produzia as uvas, dos quais se fabrica o vinho, uma fonte de alegria para os israelitas, né? Lá no Salmo 104, versículo 15. E aí, a bênção que uma esposa frutífera traz inclui filhos ao redor da mesa. Isso é interessante. Aqui o salmista aponta, né? Tua esposa no interior, dentro da tua casa, não é para fora não, dentro da tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos das oliveiras à roda da tua mesa. Isso é interessante, porque a videira ela traz e simboliza alegria, ela produz uva, e a uva madura, colhida, colocada no lagar, pisada, ela vai produzir vinho, e vinho alegra, né? É símbolo de alegria, símbolo de festa, né? De coisas alegres. E aí nós observamos que a mulher aqui é tipificada na simbologia. Tua esposa no interior da tua casa será, ou a comparação, quando se usa essa palavra será, está dizendo, ó, comparando, né? Uma mulher com uma videira, uma pessoa alegre, uma pessoa que produz alegria dentro de casa. Você há de convir comigo, né? Quando a mulher é triste, é rinchosa, é mal educada, ou até mesmo, como diz a expressão aí, é mal amada, o lar é triste também. E por uma razão, né? Por quê? Porque ela foi chamada para promover alegria, né? Porque tanto o marido quanto os filhos, quando chega dentro de casa, ele quer ver uma mulher alegre. Não é aquela mulher de cara fechada, emburrada, revoltada da vida porque as coisas não estão dando certo, preocupada em querer apenas estar buscando para si, porque a verdadeira mãe, ela tem alegria e faz promover bênção de alegria dentro da sua casa. Isso é interessante, porque não é porque você tem um palácio, não é porque você tem uma casa, não, a mulher tem que ser alegre dentro de casa. A palavra do Senhor é clara, e Salomão vai apontar mais um erro, dizendo, ó, a mulher rinchosa é melhor morar numa casa que tem goteira do que estar numa casa com uma mulher rinchosa. Isso é algo que não é uma crítica, não é um desapontamento com nenhuma pessoa, mas é uma instrução que Deus nos dá para que nós possamos entender o valor e a felicidade que precisa existir dentro do nosso lar. E aí as mulheres precisam ter alegria, né, nesse comprometimento, porque muitas conseguem só olhar a tristeza, né? O camarada chega lá na sua casa alegre, fala assim, hoje eu ganhei 50 reais, e ela fala, só isso? Mas precisava de uns 5 mil. O cara já fica desanimado, não é verdade? Então você precisa entender que você tem que fazer alegria onde não tem alegria.
Você será como uma videira frutífera. E dentro desse propósito, eu quero te dizer, diante de um propósito que todo mundo aqui fala assim, que bebe um vinho, né? E aquele trem é doce, é palatável dentro da nossa boca, é uma coisa que você traga e não joga para fora, porque é uma coisa que é engolida. Assim, nós entendemos que a mulher deve promover alegria dentro do lar. E a mulher sábia edifica a casa, a tola derruba com as próprias mãos. E a sabedoria da mulher está no que? Como diz o sábio Salomão em Provérbios 31, dizendo que a mulher que é virtuosa, ela tem suas virtudes, de maneira que ela é louvada. Por quê? Porque ela teme a Deus. Você observa que tudo é entrelaçado, que tudo está de maneira que tem algum galho puxando e tudo coadunando e tudo se massificando e sendo uma coisa só, o temor a Deus. Então é muito importante, na condição aqui que o texto me fala, que o texto me ensina, que a mulher precisa trazer alegria para dentro de casa. Porque se a mulher for o alvo apenas de estar criticando, você é um banana, você é um bobo, você é isso, você é feio, eu sou mais bonita que você pode ter certeza que esse casamento está para ruir. Mas eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus, para trazer a palavra do Senhor verdadeiramente ao teu coração, para que nós possamos ser ensinados segundo os oráculos sagrados, os oráculos santos da bendita palavra do Senhor, e que nós vamos valorizar a família que Deus nos deu, que a sua família seja bênção de Deus, que você profetize sobre a tua casa, que a alegria do Senhor possa contagiar o teu coração, que a bênção de Deus possa chegar até a tua vida e você dizer: muito bem e muito graças a Deus, eu sou feliz nesta casa. Você vai ser uma mulher honrada. Perceba bem, a Bíblia conta a história de Abigail, que era casada com um homem perverso chamado Nabal, o carmelita. E aquele homem era tão ruim que ele instigava, ele era um camarada que não tinha relacionamento de paz com ninguém, um homem grosso, viril, bruto, e aquela mulher servia ele com alegria, ia na frente para desmanchar as coisas ruins que ele fazia, que era para prejudicar ele próprio. Ela falava assim: vou ficar aqui quietinha, que ele morra, que ele se exploda, que tudo é errado, porque ele é bobo mesmo. Pelo contrário, ela carregava, fazia pão, carregava tudo, organizava, ia na frente, impedia uma guerra contra o seu marido. Por quê? Porque ela era uma mulher abençoada. Mas de tanta perversidade, aquele homem não consertou, e ele morreu, que ninguém precisou matar ele, porque de tão ruim que ele por si só se arrebentou. E a Bíblia diz que Davi foi lá e mandar trazer Abigail para ser uma das suas esposas, de ser mulher de um homem truculento para ser uma rainha na nação de Israel. Por quê? Porque ela temia a Deus e era uma mulher trabalhadeira e fazia a diferença, e ela foi alegria naquele reinado. E eu quero te dizer nesta oportunidade: continua no propósito, a Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor está falando, a tua mulher será no interior da tua casa, não é na casa dos outros não é na casa do vizinho não adianta viver de aparência para os outros não, você tem que ser bênção dentro da tua casa, dentro do seu lar. Os seus filhos precisam dizer: minha mãe é de Deus, meu pai é uma bênção. O marido tem que dizer: minha mulher é uma mulher que é honrada, uma mulher verdadeira, uma mulher boa. Ele precisa testificar, porque é de dentro que funciona, não é de fora não. A bênção começa dentro de casa. E é interessante quando nós observamos aqui que a bênção da esposa, ela continua a incluir os filhos ao redor da mesa, né? Isso precisa ser uma realidade. E a Bíblia está dizendo aqui no verso de número 3, a parte final: como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. As azeitonas e o azeite da oliveira eram valiosos bens de consumo na vida da nação de Israel, desde Sião. Isso é interessante. Azeite, né? Nós falamos de videira, agora de oliveira. Você há de convir comigo que a oliveira, ela produz azeitona. A azeitona, os caroços da azeitona produz o azeite. E o azeite,
dentro desse objetivo, que os filhos, eles precisavam ser como oliveira plantada junto à mesa, né? A mãe inteligente que governa a casa, né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica vem de governo, de trabalho, aquilo que ela faz ao redor da sua casa. Perceba bem, essa mulher, ela consegue criar no coração dos filhos o desejo de comer ao redor da mesa. Quando uma mãe protege muito um filho, deixa ele muito para dentro de quarto, escondido na área, no quintal, não envolve ele, não traz ele para perto, alguma coisa está acontecendo errada. Ele está sendo plantado fora da comunhão, fora do lugar certo. E aí você precisa estar atento para que a sua família esteja crescendo no lugar certo. Você já viu aqueles encontros de família que muitas das vezes está lá a família, todo mundo junto, reunido, aquela família abençoada, eles é unido mesmo, porque a mãe soube dirigir a criação deles como plantas de oliveira plantado à roda da mesa. A comunhão, né? E o que a comunhão gera? Um está triste, outro vai lá e alegra ele. Um está precisando de alguma coisa, outro vai lá e supre a necessidade. Então, esse mover, quando existe união entre os irmãos. Você já viu irmão que não ajuda o outro e ele tem condição? Tem irmão que tem condição de fazer casa para o outro, de ajudar o outro, de dar a bênção para o outro, e ele não dá. Por quê? Porque houve uma desunião no começo. E aí existem coisas que não consertam com o tempo, né? A gente fala que o tempo cura algumas coisas, não cura não, só o queijo, né? Que é curado com o tempo. Existem coisas que foram mal começadas, vão ser mal terminadas. Então que nós possamos perceber que esse propósito precisa ser ajustado dentro da nossa família, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso é interessante. A gente vê irmãos que têm alegria, né, de andar uns com os outros, e é bonito isso, né? Irmão que não tem vergonha um do outro, que senta junto um com o outro, que tem prazer de dizer que é irmão um do outro, que não tem vergonha, que vai na frente, eu vou atrás para mim já junto com você. Está indo para a escola no mesmo horário, pode estudar até na mesma sala, senta um na frente, outro atrás. Que irmãos que estão plantados junto à mesa da união, à mesa da comunhão, se estão separados em lados opostos. Irmão que a gente percebe assim, você é irmão dele, mas não tem nada a ver, não parece, porque não houve sintonia no propósito da plantação, da criação. Mas que Deus nos ajude, como pais, como filhos, a entender as verdades bíblicas que o texto nos ensina de muita propriedade. Amém? Outra coisa interessante, desde Sião, está aqui, né? O Senhor te abençoe desde Sião. Toda a família, ela é tipificada aqui como uma família que tem felicidade no lar, ou seja, ela vem para o templo. Ela precisa entender que Deus abençoe desde aqui, ó. O Senhor te abençoe desde Sião. Sião representa o templo, o lugar aonde nós nos reunimos. A bênção de Deus começa aqui, mas nós vivemos ela na nossa casa, nos nossos lares, na nossa família. E aí as pessoas vão observar e ver a nossa prosperidade em Jerusalém, que é a comunidade dos santos. E aí, durante todos os dias da nossa vida. E é interessante que nós precisamos valorizar o tempo na vida das pessoas, né? Quantos pais não estão nem aí para o filho, né? Não instiga ele a vir para a escola dominical, não instiga ele a participar dos trabalhos da igreja, fica achando que ele vai dar trabalho, eu não quero, é melhor ele ficar aí, joga ele lá na avó dele, que lá dá menos trabalho. Nós precisamos investir nos nossos filhos, ó, na casa de Deus. Se você não pega o seu filho e traz ele para a igreja, uma hora você vai ter que buscar ele na cadeia. É uma realidade, né? Alguém já disse isso. Isso é um fato que não é apresentado como novidade por mim. Isso está tão claro, tão nu e patente diante dos nossos olhos, que a gente tem visto aí quantos lares destruídos, quantos filhos enveredados na bebida, na prostituição, no homossexualismo, numa vida devassa, numa vida
que a gente olha assim, mas como é que esse cara é filho daquele irmão que leva a Bíblia debaixo dos braços? Como é que essa pessoa não conseguiu ensinar o filho dele? Ele prega tão bem. Como é que esse filho dá tanto trabalho? Como é que esse filho é tão desobediente? O pai fala, ele não obedece. Mas nós estamos aqui nesta noite para entender que a bênção de Deus emana do templo, que o templo povoou a bênção de Deus, e Deus ordena a bênção a cada um daqueles que servem ao Senhor neste lugar. E aí você vai profetizar, que nem a Êxila canta, né? Minha casa será um lugar de bênção para a glória de Deus. Eu quero entender que os senhores e as senhoras que aqui se encontram estão entendendo a verdade do Senhor para os seus corações e querendo que a sua família seja uma bênção. Então profetiza sobre a sua casa, não deixe ninguém para trás, não deixe um filho seu se perder. A Bíblia diz, e nós vemos aqui no Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, são como flecha na mão do valente. Então dê a condição deles crescerem na casa, ensina eles, mostra para eles, ó, Jesus é a solução, meu filho, nada nesse mundo vale a pena. Você acha que ganhar um Big Brother vai fazer a diferença na sua vida? Ter uma conta de R$1,5 milhão de você acha que ser um jogador como o Neymar, mas que é um frustrado, pela qual chega todos os dias lá no PSG desanimado, bêbado, triste, depressivo, porque o dinheiro não traz felicidade, mas Jesus traz alegria para a nossa alma, Jesus traz refrigério para a nossa vida, e nós venhamos nesta oportunidade crescer, entender que é desde Sião que o Senhor vai abençoar a tua vida, a tua casa. Sabe por quê? Porque os filhos de teus filhos, na antiga nação de Israel, vida longa, família numerosa, era uma bênção. Particularmente isso traz, exemplificando a luz da aliança de Abraão. Isso é importante, né? Porque se você vê longevidade, você vê, ó, eu tenho filho, e eu estou vendo os filhos de meus filhos, isso é bênção de Deus. Hoje tem muitos pais que estão enterrando filho, né? Porque é desobediente, porque não foi ensinado, enveredou pelo mundo das drogas, enveredou pelo mundo errado. Mas nós estamos aqui nesta noite para dizer, Deus, eu quero contemplar, é herança, é bênção de Deus, eu quero ver os meus netos. Isso é bênção de Deus na tua vida. Alegre-se com Jesus por esta razão. Por quê? Porque você vai enxergar que a vida longa e família numerosa é bênção de Deus. Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos dê a graça devida para compreendermos os oráculos sagrados da sua palavra, e que Ele faça de você uma bênção nas mãos dEle. E aqui nós encerramos, mas acredito eu que tem muita coisa para a gente aprender no Salmo 128, não dá para esgotar, mas querendo Deus, nós vamos fazer um seminário de família, nós vamos fazer um encontro aqui